Vantagens e benefícios dos board games. Vantagens e benefícios dos board games. Essa lista é uma pequena síntese e foi elaborada através dos feeds e respostas dos próprios jogadores que assinam muitos dos canais de board games dos Estados Unidos e Europa. Então, referente à percepção dessas pessoas para com a experiência nos jogos de tabuleiro junto a familiares e amigos, foi possível identificar e extrair pelo menos 10 vantagens e benefícios, e assim efetuar um esclarecimento sobre elas. Adaptação e desenvolvimento de habilidades. Segundo a teoria da evolução de Charles Darwin, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Como hoje existe uma universalidade de board games, bem como uma universalidade de pessoas com características diferentes, e levando em conta que cada partida desses jogos também pode ser bem variada, a pessoa desenvolve naturalmente habilidades que ajudarão seu progresso nesses desafios, pois ela terá de se adaptar de acordo com a mecânica do jogo e a movimentação dos outros participantes. Então a pessoa desenvolve habilidades de adaptação a cenários cambiantes ou até mesmo cenários fixos, habilidades de trabalho em equipe, ela exercita a paciência e também exercita a cidadania a partir do pressuposto de respeito à ordem e às regras estabelecidas. Investimento intelectual e conhecimento. Como dizia Benjamin Franklin, investir em conhecimento rende sempre os melhores frutos. Mas primeiramente pergunta-se, livros são investimentos intelectuais e de conhecimento? Embora não tenha tanto valor quanto na época anterior a Gutenberg, o livro foi e é um fator fundamental para a nossa intelectualidade. Da mesma forma que o livro, o board game ensina e instrui. Peculiarmente de uma maneira lúdica e divertida, uma concentração que não cansa e nem se torna chata, uma experiência instigante e gratificante. E vale lembrar que jogos de tabuleiro já são usados em escolas e empresas no mundo afora para melhoramento do rendimento pessoal e profissional. Então, o board game deve ser considerado um investimento. E não só um investimento intelectual, como monetário, por que não? Pois uma vez bem cuidado, pode ser vendido naturalmente nos mercados já existentes para ele na internet. Para todos os gostos. Nem todos os jogos podem agradar a maioria, mas a maioria deles agrada muita gente, pode ter certeza. Existe todo tipo de jogo, para todo tipo de pessoa, para todo tipo de grupo de pessoas e para diversas situações. Existem excelentes jogos que duram minutos apenas, até os jogos que podem durar várias e várias horas do dia, ou até mais, como Mansion of Madness, que com o auxílio de um aplicativo, que inclusive é usado durante a partida desse board game, pode ter seu progresso salvo para ser jogado no dia seguinte, ou em qualquer outro dia. Assim como os filmes que assistimos no cinema ou em casa, os board games apresentam também uma gama enorme de gêneros, como tema de terror, aventura, temas familiares, ficção científica, jogos de guerra, jogos de cultivo, de máfia, de gastronomia, temas musicais, temas de magia, faroeste, jogos de luta, jogos de samurai, etc, etc, etc. E dentro desse nicho board game, para quem já possui mais intimidade com esse universo, existe uma classificação mais específica, entendida como tipos de board games, que seriam Eurogame, Ameritrash, Dungeon Crawler, Party Game, Family Game, War Game, Abstract Game, Card Game, Deck Building e Cooperative Game. Exercício mental. É possível saber mais sobre uma pessoa em 1 hora de jogo do que em 1 ano de conversa, disse Platão, o grande filósofo grego. Em nossa sociedade, o jogo ainda é muitas vezes subestimado em sua importância para o desenvolvimento da inteligência, da intuição e da criatividade.
E já chegou a hora de reverter isso, pois a ciência e inúmeros estudos confirmam os benefícios dos jogos lúdicos. A Somensana, Associação para o Desenvolvimento e Potencialidade das Habilidades Mentais, na sigla em italiano, realizou uma pesquisa sobre o assunto, dando ênfase aos jogos de tabuleiro. A pesquisa dessa associação atesta que jogos moldam novas formas mentais, também graças à companhia de outras pessoas, e produz efeitos positivos no cérebro dos participantes. O jogo, em todas as suas formas, é um importante treinamento mental. Isto foi afirmado pelo professor Giuseppe Alfredo Lanocari, presidente da Somensana, que atribui grande importância à ginástica mental proporcionada pelos jogos. Diz o especialista que os jogos de mesa e também os jogos de cartas, com mais de 2 jogadores inclusive, enriquecem as redes neurais, ou seja, as ligações entre as células, estimulam os neurônios a fazer contato uns com os outros, aumentando importantes reservas do cérebro. Continua o especialista. Um estudo recente, realizado no Instituto Max Planck em Berlim, destacou a forma com a qual o jogo aumenta a capacidade de planejamento, memória, atenção e raciocínio. Na opinião desse professor, os benefícios dos jogos de tabuleiro são derivados principalmente do fato de que estes exigem que o cérebro se mantenha concentrado durante um longo período. E é a concentração um dos pilares fundamentais para o bom funcionamento cognitivo. Em regra, cada um de nós deve ser capaz de manter o foco durante 50 minutos, com uma diminuição natural da concentração depois de cerca de 20 a 30 minutos. Mas com o hábito do board game, esse tempo de concentração aumenta substancialmente de forma gradativa. O especialista ainda explica que nos jogos de tabuleiro em grupo, as memórias verbal e visual são naturalmente envolvidas e necessárias por causa das próprias regras dos jogos, para prever os movimentos dos adversários, para projetar seus próximos passos e para raciocinar sobre a realização destas atividades. É o cérebro, juntamente com uma pitada de intuição, o que nos permite avançar no sentido de alcançar o melhor resultado quando jogamos. E não vamos esquecer que, como apontado pela Somensana, jogos de tabuleiro incentivam a socialização entre as pessoas. A esse respeito, numerosos estudos científicos confirmam que as pessoas que têm esse hábito, de forma a possuírem uma rica rede social por conta disso, continuam a ter funções cognitivas mais ativas, como a linguagem, a memória e o raciocínio, e menos propensos a incorrer em doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer, por exemplo. Auxilia na superação da timidez e entrosamento interpessoal. Atrás da timidez de algumas pessoas, muitas vezes se esconde a atitude mais ousada. O board game vem se provando um grande aliado na quebra de gelo entre pessoas e grupos. Muitas vezes é o pretexto perfeito para deixar aquela timidez de lado e exercitar o comportamento interpessoal. Uma lúdica e agradável forma de se passar a noite e de se trabalhar essa questão, junto a jogos do tipo party games, onde as pessoas se divertirão, darão altas risadas, relaxarão e se sentirão confortáveis com toda essa interação presente no ambiente, todos engajados e focados a fim de se atingir o objetivo final. E isso é um exercício paulatino, que vai levando a um efeito dominó no comportamento da pessoa. Porque, através da perda da timidez e através desses lúdicos exercícios, existirá naturalmente um aumento da autoestima que leva ao aumento da autoafirmação e, assim, levando ao aumento da confiança e da proatividade no meio social. Com certeza, depois de algum tempo, aquela aparente e tímida pessoa já poderá discursar para multidões. Imaginem só. Estimula a imaginação.
Frase de Albert Einstein: a imaginação é ainda mais importante que a ciência, porque a ciência é limitada, ao passo que a imaginação não. Ela é ilimitada e abrange o mundo inteiro. E se tratando de board games, a imaginação é levada a um outro nível. Fazendo uma analogia a filmes e séries onde os atores interpretam inúmeros personagens, aqui nos jogos de tabuleiro, devido aos diversos temas, os participantes também se transportam para o universo onde assumem os mais diferentes papéis. Desde papéis mais superficiais com objetivos mais breves, até os mais imersivos e complexos, com desafios e objetivos quase impossíveis. Por si só, os temas dos jogos seduzem e induzem a interpretação de um papel, que por sua vez liberta a imaginação do participante e de seu grupo inteiro. Principalmente hoje em dia, onde os board games possuem uma arte gráfica cada vez mais arrojada, temas e enredos sólidos, baseados na história conhecida, baseados em livros consagrados, em filmes, em lendas, etc. Tomada de decisão. É em um momento de decisão que o seu destino é traçado. Frase do escritor e palestrante motivacional norte-americano Anthony Robbins. Definitivamente, aí está uma qualidade na personalidade de uma pessoa que é imprescindível para a sua vida e que é muito usada no universo dos board games: a tomada de decisão. Em toda partida de board game, o jogador deve tomar decisões o tempo todo. Ele deve estar sempre estudando o movimento dos outros participantes, antevendo situações para sua próxima tomada de decisão. Com a modernização dos board games nos últimos 20 anos e com o desenvolvimento dos Eurogames inclusive, a tomada de decisão geralmente incide sobre várias opções possíveis que poderão levar a diferentes resultados. Decisões críticas que o jogador pode escolher tomar, ou correr o risco do próximo participante aproveitar a oportunidade e tomar por ele. Então pense rápido. Sem dúvidas que esse exercício corrobora para decisões mais rápidas e assertivas durante a vida dessa pessoa. Muitas cadeiras de estudo em faculdades, universidades, em pós-graduações, mestrados e em empresas abordam o tema da tomada de decisão como um ponto fundamental para o desenvolvimento da pessoa. A matéria de tomada de decisão incide basicamente sobre planejamento estratégico, plano B, criatividade, análise de pontos de vistas, dentre outros, tal qual ocorre numa partida de board game. É lógico que nem toda decisão pode ser a mais assertiva, mas é melhor do que nenhuma, pois decisões têm consequências, e indecisões mais ainda. Menos interação digital e eletrônica. Uma coisa deve ficar clara: não existe uma guerra contra a tecnologia ou ao mundo digital. Pelo contrário, se não fosse a tecnologia e os meios de produção digitais de hoje em dia, muito provavelmente não teríamos a expansão e o desenvolvimento do que vimos atualmente. Mas o que observamos hoje é uma massiva onda de pessoas que não se desgrudam do mundo digital, e não faltam matérias impressas e televisivas sobre o assunto. Mas é lógico que jogos de videogame e jogos de computador têm o seu valor, têm o seu papel e têm o seu lugar. De qualquer forma, existem algumas peculiaridades entre o mundo digital e o mundo analógico. O mundo digital é intangível, com regras e ritos que nos levam pela mão sem precisarmos fazer um mínimo de esforço para obedecê-las. A interação é na tela de uma TV ou monitor. Não se vê a expressão de seu colega ou do seu grupo. Momentos geralmente efêmeros que se esvaziam ao se desligar o aparelho. O mundo digital, por mais bonito e deslumbrante que possa parecer, é um lugar onde tão somente podemos ver e não tocar, a não ser pelos mesmos dispositivos de entrada de sempre, como joysticks, teclados e mouses, que por sinal são usados para todos os jogos. O mundo dos board games
pertence ao universo analógico e, portanto, tangível, onde podemos tocar, sentir e contemplar, como no tempo do Renascimento, onde se contemplava obras de Leonardo da Vinci e Michelangelo. O mundo analógico, onde temos o poder de lidar com as regras, o poder de alterá-las conforme nossa necessidade, muito conhecido como House Rulers, ou regras da casa. Aqui, a interação é frente a frente com seus colegas e familiares, estreitando laços e exercitando a civilidade. É a velha escola da interação interpessoal que nossos antepassados vêm fazendo desde o início da civilização humana. Essa interação está nos genes de cada um e é uma parte indissociável do homem. Em regra, aquele que bem exercita essa nossa característica fundamental é aquele que se sairá melhor no desenrolar de sua vida em sociedade. O ser humano ainda é um ser social e muito analógico, e precisa estar em grupo para satisfazer suas necessidades fundamentais. E, infelizmente, para aqueles que preferem tão somente a retidão digital de um mundo tecnológico, acabam se excluindo pouco a pouco do núcleo de sua sociedade, abrindo silenciosamente um abismo que só tende a crescer cada vez mais. E, sinceramente, hoje em dia observamos um comportamento que se tornou uma patologia, onde parece que todos estão conectados num mundo de Matrix, uma simbiose cibernética que às vezes dá medo de observar. Resolução de problemas. Muito semelhante à habilidade de tomada de decisão, mas com algumas peculiaridades diferenciadas. Segundo René Descartes, não existe métodos fáceis para resolver problemas difíceis. Cenários de board games apresentam desafios a serem enfrentados e, como já foi dito anteriormente, devemos tomar decisões. Mas o passo seguinte é a escolha do método para ser aplicado, a fim de se resolver o problema. Os board games atuais possuem vários gêneros de jogos, com suas características e mecânicas próprias, e assim levando a métodos diferentes a serem aplicados para cada caso. Um bom exemplo disso são os board games Scythe e Terraform Mars, que ilustram bem a característica de resolução de problemas em jogos de tabuleiro modernos. Esses dois jogos de tabuleiro, em específico, dão ao participante uma universalidade de opções que podem ser escolhidas para a resolução de problemas ou como esses problemas podem ser resolvidos através dessas opções. Resumindo, é a tomada de decisão atrelada a um método ou mecânica que resultará em uma resolução de problema, podendo ser uma ação particular ou em grupo de jogos cooperativos. Momentos inestimáveis, com amigos ou familiares. O tempo passado em família e amigos nunca é desperdiçado, pois todos esses momentos colecionados durante a vida é um tempo ganho. De longe, esse é o maior benefício que um board game pode oferecer para alguém, porque os outros benefícios anteriormente citados vêm como consequência natural. Isso ainda se mostra mais importante nos dias de hoje, por causa do universo digital, onde todo mundo tem um celular, e que muitas vezes, mesmo em reuniões de família e amigos, cada um fica no seu mundo paralelo, fixado a um smartphone. E, incrivelmente, a prática de board game parece ter um efeito mágico sobre esse comportamento, exigindo que a pessoa interaja frente a frente com os participantes. Olho no olho, momento após momento, risada após risada, piada após piada, ações de ajuda ao companheiro sedento por algum recurso ou na solução de algum problema, criando reações prazerosas no grupo por causa de determinadas situações e acontecimentos. Tudo junto e misturado, num turbilhão de emoção entre amigos e família, em uma agradável noite com um belo tabuleiro e peças repousadas numa grande mesa que acomoda todos os seus entes queridos. Então, para finalizar, definitivamente quem joga e coleciona board games, coleciona momentos e não coisas. Pense nisso.